Bill Gates nasceu em 1955, numa família estruturada de classe média alta que pôde fornecer a ele uma educação de qualidade. Na sua escola, ele pôde entrar em contato com computadores, uma espécie de tecnologia inovadora que pouca gente tinha muito conhecimento. Mas ele aprendeu a programar, dado esse contato que ele teve nessa escola de qualidade, e por isso ele começou a se interessar por esse mundo tecnológico da computação. O que ele não sabia é que ele estava no momento mais propício para os computadores. Pelo seu interesse no assunto, ele assinou uma revista de tecnologia, em que, um dia, por acaso, ele viu uma matéria de um novo hardware que tinha saído no mercado, chamado de Altair. O fato dele ter visto essa matéria fez com que a sua vida inteira tivesse um percurso a partir disso. Ele decidiu, enquanto ele estava na faculdade de Harvard, largar a faculdade para fazer única e exclusivamente software que fosse rodar nesse Altair. Para quem está familiarizado com a vida do Bill Gates, o resto é história. Será que, com base nessa história, tudo que ele alcançou depois disso foi sorte? Porque a gente sabe que existem as pessoas que dizem que, na verdade, trabalho é o que faz a nossa sorte. Às vezes até que não existe sorte nenhuma e que tudo é fruto do nosso trabalho. Existe a outra vertente de pensamento que diz o contrário, que, na verdade, trabalho não significa muita coisa, que, na verdade, a gente tem sorte, e sorte única e exclusivamente, para definir o sucesso que cada um vai ter em suas vidas. Então, qual que é? Será que é 100% sorte ou será que é 0% sorte? Será que existe uma fórmula replicável para que qualquer pessoa possa, seguindo esse passo a passo, ter os mesmos resultados de sucesso, assim como o Bill Gates? Ou, para conseguir ter o sucesso do Bill Gates, é só nascendo nas mesmas circunstâncias e condições que o Bill Gates? Então, ninguém mais pode esperar por isso. Pensa comigo. De fato, o Bill Gates não escolheu o ano que ele nasceu, sendo a melhor época para ele começar a aprender sobre computadores. O Bill Gates não escolheu quem eram os seus pais, uma família estruturada que pôde pagar uma educação de qualidade, onde ele iria, eventualmente, se apaixonar por computadores. O Bill Gates também não escolheu a matéria que ia sair na revista de tecnologia que ele assinava, que, ao ver a matéria do Altair, definiu todo o curso que ele ia seguir a partir disso. Mas pensa comigo, quantas pessoas também não nasceram no mesmo ano do Bill Gates? Quantas pessoas também não nasceram numa família estruturada que pôde pagar uma educação de qualidade em escolas que tinham computadores? Quantas pessoas também não assinavam a mesma revista do Bill Gates? Milhares? Milhares de pessoas tiveram exatamente a mesma sorte que o Bill Gates. Ainda assim, só existe um Bill Gates. O que a gente pode pensar a partir disso é que sorte não existe em nenhum dos extremos que a gente falou. Não é que é 100% ou 0% sorte e isso vai definir todo o trajeto da sua vida, mas que sorte está em algum lugar ali no meio. Porque, sim, sorte vai influenciar e ser um player absolutamente relevante em relação aos resultados que a gente tem na nossa vida, mas não é tudo. Porque Bill Gates arriscou. Ele largou uma faculdade absolutamente prestigiada, Harvard, para assumir o risco de empreender e ser o primeiro a desenvolver o software que fosse rodar no Altair. Depois, ele não voltou para a faculdade. Ele continuou empreendendo e desenvolvendo softwares, atendendo novos clientes, contratando pessoas com dinheiro do seu bolso para que ele crescesse a sua empresa. E não foram milhares de pessoas que fizeram isso. Apesar de milhares de pessoas terem exatamente a mesma sorte que o Bill Gates, só uma pessoa fez o que o Bill Gates fez com essa sorte. Ou seja, a gente consegue entender esse conceito num plano cartesiano, onde no eixo Y a gente vê o nível de dinheiro ou sucesso que um indivíduo tem e no eixo X a gente vê a sorte que esse indivíduo tem ao longo da vida. O que normalmente acontece com a maior parte das pessoas é que elas de fato têm muita sorte, assim como milhares e milhares de outras pessoas, mas alguns indivíduos especificamente têm um alto retorno sobre a sorte, porque ela acaba ficando no quadrante onde ela tem um alto sucesso com a sorte que lhe foi concedida. Ou seja, ela é capaz de identificar essas oportunidades que surgiram devido às sortes que lhe foram concedidas, os privilégios que lhe foram concedidas, e daí extrair um alto retorno sobre a sorte. Acontece que sorte é assimétrica. Sorte multiplica o sucesso que uma pessoa pode ter. Por outro lado,
ela pode acabar com o jogo. Porque, por exemplo, um jovem pode sofrer um acidente com 25 anos e se tornar inválido. Uma outra pessoa pode pegar câncer aos 32 ou, às vezes, aos 35, se deparar em ter que cuidar tanto do seu cônjuge, dos seus filhos e dos seus pais financeiramente. A cada dia, uma sequência de dados são rodados para definir o que vai acontecer com a nossa vida. Portanto, quanto mais dias a gente vive, mais dados de sorte ou azar são jogados. Sorte não define sucesso, porque ela, bem ou mal, acontece para muitas e muitas pessoas. Mas azar pode encerrar o jogo. O que a gente sabe, por outro lado, é que não tem muito que a gente faça com essa informação, afinal, se é sorte ou azar, por definição da palavra, são coisas que acontecem independentemente da gente poder ter escolha sobre elas ou não. O que a gente escolhe é o que fazer com as coisas que acontecem com a gente. Então, vamos analisar quais foram as características que Bill Gates, que Elon Musk, que Jeff Bezos, pessoas que hoje são as pessoas mais bem-sucedidas da história, o que essas pessoas fizeram para conseguir ter o sucesso que tem. Na sua infância, Elon Musk lia muitos livros de ficção. Ele era uma das pessoas mais brilhantes da sua sala. Ele tinha tesão por conhecimento. Tanto era que, na sua infância, ele consumiu um curso de programação no tempo de duração de 6 meses em só 3 dias. E com o conhecimento que ele adquiriu, ele criou um jogo chamado Blaster, que era basicamente um jogozinho de espaçonave, que depois ele vendeu e ganhou dinheiro com isso. Elon Musk, então, deixou a África do Sul, o seu país de origem, e se mudou para o Canadá para fazer universidade lá. Em pouco tempo, ele pediu transferência para uma universidade dos Estados Unidos, do qual ele também largou para começar uma empresa chamada de Zip2. Essa empresa depois foi vendida e Elon Musk embolsou a primeira quantidade de patrimônio, parte desse patrimônio que ele usou para criar a X.com, empresa essa que posteriormente se fundiu ao PayPal, que depois foi vendida para o eBay, tornando Elon Musk um homem com patrimônio de 180 milhões de dólares na época. Elon Musk investiu todo o seu dinheiro, esses 180 milhões de dólares, em suas outras 2 iniciativas, a SpaceX e a Tesla. Não só ele investiu todo esse dinheiro, como eventualmente ele precisou pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel, dado uma situação financeira difícil que ambos os negócios estavam passando. Elon Musk estudou, Elon Musk arriscou, repetidas vezes, mesmo apesar de ter zerado a vida. Elon Musk empreendeu. Jeff Bezos era também um cara bem estudioso. Ele passou para a Universidade de Princeton, no qual ele se formou em engenharia da computação. Posteriormente, ele conseguiu um emprego com uma carreira estável dentro de um fundo de investimentos, onde ele teve seu contato com Wall Street. Conversando com o seu gestor, Jeff Bezos disse sobre essa ideia que ele tinha de começar um e-commerce, nessa nova coisa que poucas pessoas conheciam na época, chamada de internet. Um e-commerce para vender livros. Ele largou o emprego para começar uma empresa no mercado incipiente que poucas pessoas sequer sabiam o que era, e assim fundou a Amazon. Jeff Bezos foi o primeiro homem a atingir um patrimônio acima de 100 bilhões de dólares. E ele estudou, ele arriscou e ele empreendeu. Todas essas pessoas, imprescindivelmente, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, qualquer pessoa bem-sucedida que você possa pensar e falar na ponta da sua língua agora, todas elas estudaram, arriscaram e empreenderam. Porque se perguntadas o que aconteceria caso elas seguissem o caminho alternativo, o caminho da segurança que eles já tinham, eles simplesmente olhariam e diriam: eu não consigo imaginar suportar a dor do arrependimento de não ter arriscado e ido atrás de um sonho comparado à estabilidade de ter continuado no caminho seguro das suas vidas e se perguntado sempre: e se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse ido atrás? E se eu tivesse empreendido? Se a gente analisar a lista das pessoas mais bem-sucedidas da Forbes, por exemplo, a gente vai ver uma coisa em comum entre todos esses grandes indivíduos: é que são empreendedores. São pessoas que abriram empresas, que estudaram, que arriscaram, que empreenderam. Só que a gente não é dado esse conhecimento na escola. A gente sabe e aprende sobre briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, rochas metamórficas magmáticas, leis de Newton, Bhaskara e todas essas coisas que a gente sabe que podem ter o seu quê de importância e são relevantes para o nosso entendimento de mundo. Por outro lado, existem algumas coisas que são importantes para qualquer pessoa que queira, no caso, sucesso. E foi justamente por isso que agora, nessa Black Friday, a Jovens decidiu fazer uma coisa. A gente vai abrir as vagas no dia 24 para o curso Como Começar o Seu Negócio do Zero. Esse é o material que a gente preparou para dar o passo a passo com um método que eu usei para criar a Jovens de Negócios e as minhas outras 3 empresas, a Kraus, a Monaco e a The Compass. Todos esses negócios em que esse mesmo método foi aplicado para que qualquer um,
consiga criar uma ideia, depois de ter essa ideia, saber como executar essa ideia, depois escalar e, por fim, conseguir criar negócios sustentáveis que podem funcionar sem que dependam da gente. E assim, a gente vai atrás da nossa liberdade para poder fazer o que a gente bem entender com o nosso tempo e aproveitar os nossos melhores anos. Só que tem uma coisa, para poder receber esses próximos passos, para você participar dessa turma do Como Começar o Seu Negócio do Zero, você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eu estou deixando o link aqui embaixo. Então, você clica aqui no link que eu estou deixando tanto na descrição ou no comentário fixado para você entrar para o WhatsApp, que no dia 24 você vai saber exatamente toda essa condição exclusiva que a gente está preparando só para quem realmente está disposto a estudar, a arriscar e empreender. Se você não entrar no link aqui embaixo, então você está deliberadamente abrindo mão dessa oportunidade que depois da Black Friday não vai mais existir. Então, clica aqui embaixo, entra no grupo do WhatsApp, deixa o like nesse vídeo e comenta. Para você, sucesso é sorte? É a gente que faz? É uma mescla dos dois? Sinceramente, quero saber o que você está pensando. Um beijo enorme. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens Negócios. Te vejo lá no grupo do WhatsApp.